Então, é o módulo 2 da disciplina de História de Filosofia Medieval, do curso à distância em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Nós já vimos no módulo 1, basicamente, uma apresentação geral sobre o que é filosofia medieval e um panorama sobre o contexto histórico desse longo período que é o período medieval. Basicamente, hoje vamos dar início ao módulo 2 com a unidade 2 do nosso programa, que é justamente um dos temas, um dos tópicos importantes dentro da filosofia medieval, que foi a relação entre razão e fé. E na videoaula de hoje eu gostaria de fazer uma apresentação, uma introdução ao tema e pontuar três posições que nós encontramos dentro da patrística, aquele movimento que nós já estudamos na videoaula passada, do módulo 1, que é os primeiros séculos do período medieval, onde nós então temos os padres da igreja como os primeiros pensadores ou os primeiros que desenvolvem um pensamento filosófico. Bem, o objetivo para a aula de hoje é basicamente fazer então essa apresentação geral, estabelecendo alguns conceitos básicos e apresentar essas posições de autores aqui na patrística. Eu posteriormente vou publicar um material sobre essa videoaula, como fiz na unidade e no módulo passado, perdão, e vocês terão à disposição para depois fazer a leitura. Basicamente, sobre os conceitos, né, a relação entre razão e fé, filosofia e religião, é um tema que perpassa a tradição filosófica, seja tanto para afirmar, ou seja, a possibilidade de conciliação entre essas duas áreas de conhecimento, essas duas áreas do saber, como também a sua negação, né? A filosofia e a religião pode ser tanto afirmado, pode ser sim, existe uma relação, ou também pode ser negada, dizendo que não é possível essa relação. À primeira vista, razão, né, filosofia, ciência e fé, religião, o culto, elas parecem ser, digamos assim, inconciliáveis, né? Por um lado, geralmente associamos razão aos conhecimentos científicos e filosóficos, os quais utilizam uma linguagem racional, né, pautados por um rigor, um encadeamento lógico, causal, argumentos que podem ser demonstrados. E por outro lado, a fé e a religião, assim, a grosso modo, eles são tomados como algo que está para além da razão. É algo que é supersticioso, que é algo místico, né? Podendo ser apenas uma experiência interna, ou seja, algo subjetivo. Então, parecem que são coisas opostas, né? E se a religião, por exemplo, as monoteístas principalmente, se elas acreditam na autoridade escrita, né, na verdade revelada, como o Velho, o Novo Testamento, o Alcorão do pensamento islâmico, a filosofia ela parece que necessita de algo mais. Ela busca compreender racionalmente a nossa realidade, a estrutura do nosso saber e agir, utilizando apenas juízos racionais, né? E aqui uso uma expressão do professor Urbano Zines, da PUC, de Porto Alegre, que diz são apenas utilizando juízos racionais de uma razão responsável em si e para si.
ou seja, apenas racional. Né? Assim, na filosofia, tudo que está em jogo pode e deve ser discutido, deve ser fundamentado. Né? Essa é uma exigência da filosofia. E essa exigência às vezes parece afrontar, né? Parece ir de encontro aos dogmas religiosos, em que eles não devem ser questionados, apenas observados. Né? Os dogmas de fé são dogmas de fé, por isso levam este nome. Mas existe pelo menos 3 pontos de encontro entre filosofia e religião, entre razão e fé. Primeiro, a busca de fundamentação. Tanto a filosofia como a religião, né, no caso da patrística, da filosofia medieval, em especial o cristianismo, eles buscam fundamentar, estruturar as suas teorias, as suas crenças, ou seja, depurar os conceitos e as ideias, distinguir conceitos e ideias, estabelecer conceitos e ideias. Em segundo lugar, existem temas que são caros tanto à filosofia como à religião. Né? Por exemplo, a ideia de ser supremo ou de natureza divina, se podemos conhecer o ser supremo, como se dá esse conhecimento, enfim. E em terceiro lugar, ambas, né, tanto filosofia como religião, parecem ter como característica peculiar, principal, o fato de transcender o dado físico e material. Né? Ou seja, quando, por exemplo, na estética, se pergunta o que é o belo? Bem, o belo não é algo natural. Né? O que é a justiça na ética e na política? O que é a verdade? O que é o conhecimento? Como se dá o conhecimento? Ou seja, são investigações que transcendem, que vão além daquilo que é físico, que é aquilo que é material. Né? E parece que nesses 3 aspectos, pelo menos nesses 3 aspectos, filosofia e religião, elas dialogam. Né? Aqui, independente da religião que queira você estudar, enfim, elas dialogam de tal forma que a gente pode falar então de uma filosofia da religião, que é uma disciplina específica dentro da área da filosofia. Basicamente, é importante distinguir aqui filosofia da religião e ciência da religião. Né? Ciência da religião, ela leva em consideração outras áreas do saber, né? A perspectiva histórica, antropológica, sociológica, filosófica. Isso tudo faz parte, então, da filosofia da religião. Enquanto que da ciência da religião, perdão. Enquanto que a filosofia da religião é o estudo dos conceitos e das teorias que dão suporte aos credos religiosos. Né? Nessa perspectiva específica, a filosofia da religião é uma área relativamente nova. Né? Ela surge no século XVIII. Mas essa relação entre filosofia e religião é muito mais antiga, estando presente então em toda a tradição, como eu mencionei anteriormente. Outra coisa que deve se levar em consideração, ainda nesse ponto de abordagem e estabelecimento dos conceitos, é que existe uma abordagem filosófica de objetos que são comuns à religião, mas que ao mesmo tempo não é uma teologia propriamente dita. Né? O que é teologia, né, etimologicamente falando? Né? Teologia também é uma palavra, digamos assim, é uma palavra que deriva do grego, né?
Theos, Deus, logia, ciência, então o estudo de Deus, né? Mas que hoje se encara de certa forma como algo próximo à ciência, como área de um conhecimento, digamos assim, autônomo, e podemos falar já de diversas teologias, né? Podemos falar de teologia cristã, de teologia islâmica, de teologia protestante, enfim. Né? Isso é diferente, de certo modo, de uma abordagem filosófica sobre os objetos da fé, digamos assim. Né? Então é importante ter isso em consideração. Né? Isso porque a religião ela faz parte do saber humano, ela faz parte do, digamos assim, do fenômeno, né, ser humano. Ela de certa forma você pode ser, né, você pode ser um crente, você pode você pode ser, digamos assim, um católico, um protestante, um evangélico, né, digamos, uma pessoa que tem o seu devoto a Ubanda, uma região africana, pode ser também um agnóstico, pode ser um ateu. Né? O fato de ser ateu também é, de certa forma, uma preocupação com a religião, né? Ou com, digamos assim, com um lado espiritual do ser humano. Isso depende muito de cada um. O fato é que o estudo sobre o divino, sobre a natureza divina, sobre aquilo que está além do sensível, ele faz parte da tradição filosófica. Né? É inegável isso. Na antiguidade, por exemplo, Platão já aborda o divino e o suprassensível. Aristóteles chega a apresentar a metafísica como uma investigação sobre a substância da suprassensível. Né? Na modernidade, ou seja, depois do iluminismo, né, temos Descartes apresenta a ideia de Deus como uma ideia inata no homem. Kant, Hegel trabalham sobre a questão da religião. Enfim, a religião, querendo ou não, ela faz parte desse leque de objetos que podem ser explorados filosoficamente. Bem, mas não é o nosso objetivo falar então sobre a religião e toda a filosofia, em toda a história da filosofia. Vamos então nos focar a duas posições que aparecem na patrística, e eu vou citar três pensadores que são, digamos assim, exemplos, ou podem ser tomados como exemplo, dessa relação entre fé e religião. A questão de fundo que se coloca, é importante que se diga isso, é saber se os objetos da fé eles podem ser discutidos filosoficamente. Ou, dito de outro modo, se a fé ou a crença religiosa ela pode ser racional ou razoável. Né? As distintas posições dos autores medievais estão associadas com a forma com que cada um respondeu a essa pergunta. Por um lado, aqueles que negaram uma possibilidade de conciliação entre fé e filosofia, né? Filosofia aqui no sentido da filosofia grega e latina, e por outro, aqueles que utilizaram elementos da filosofia considerada, né, pagã pelos pensadores católicos, para a compreensão da fé. Na história das ideias, a posição que conciliava razão e fé, filosofia e religião, apareceu com mais frequência do que a que negava essa possibilidade. Na patrística, ou seja, aquele primeiro movimento dentro da filosofia medieval, onde os primeiros cristãos convertidos, né, gregos e romanos,
tiveram que justificar a sua fé e defendê-la de ataques, utilizaram ou não elementos da cultura tardia para tal. E encontramos, né, duas posições que representam, de certo modo, a posição do apóstolo Paulo que nós vimos na videoaula passada, na unidade passada, naquela em que ele vai a Atenas, tenta fazer um discurso conciliador, e justamente a outra posição em que ele vai a Corinto e faz um discurso, né, totalmente oposto, desprezando, né, a sabedoria dos homens. Autores como, por exemplo, Tertuliano, eles negaram que a filosofia poderia auxiliar nas questões da fé. Para Tertuliano, por exemplo, era perigoso utilizar o pensamento pagão para tratar da verdade revelada. Há uma passagem clássica em que Tertuliano diz, cito, o que tem a ver Atenas com Jerusalém, ou a academia com a igreja, ou os hereges com os cristãos? A nossa doutrina vem do pórtico de Salomão, que nos ensina a buscar o Senhor na simplicidade do coração. Que inventem, pois, se o quiserem, um cristianismo do tipo estoico, platônico e dialético. Quanto a nós, não temos necessidade de indagações depois da vinda de Cristo Jesus, nem de pesquisas depois do Evangelho. Nós possuímos a fé e nada mais desejamos crer, pois começamos por crer que, para além da fé, nada existe que devamos crer. Na escola de Alexandria, uma importante escola desse pensamento patrístico, autores como Clemente de Alexandria via na filosofia grega como uma espécie de revelação da verdade cristã, uma antecipação, ainda que parcial, da verdade. O discípulo de Clemente, Orígenes de Alexandria, também se utilizou de conceitos filosóficos em suas obras. Ele colocou Deus, né, e a Trindade como objetos centrais de seu pensamento, né, discordando então de seu mestre, o Clemente de Alexandria, que colocava um logos, o verbo, como aquilo que era central. Segundo o Orígenes, Deus só pode ser compreendido como uma realidade intelectual e espiritual e não como algo corporal ou como um corpo. Há uma passagem que eu cito em que ele diz, em sua realidade, Deus é incompreensível e inescrutável. Com efeito, podemos pensar e compreender qualquer coisa de Deus, mas devemos crer que Ele é amplamente superior àquilo que pensamos. Ou seja, podemos pensar, podemos compreender, podemos racionalmente descrever ou dissertar sobre qualquer coisa de Deus, mas nunca chegaríamos a compreender a totalidade de Deus. Outra posição favorável à relação entre fé e razão encontramos em Agostinho de Hipona, já na parte final da patrística. A gente já falou na unidade passada sobre como Agostinho, como despertou o conhecimento, a procura pelo conhecimento em Agostinho, como ele encontrou, né, depois de passar pelo maniqueísmo, ceticismo, neoplatonismo na religião católica, então o caminho que ele julgava para a verdade, né?
A procura de Agostinho, que é também, de certa forma, uma prova, ou digamos assim, uma evidência de como se deu a transição da cultura grego-latina antiga para o medievo, é também uma parte de uma investigação racional, né, que tem como ponto de partida a fé, né? E aí é tão famosa, tão célebre frase de Agostinho: compreendo para crer e creio para compreender. Esse vai ser o objeto, digamos assim, vai ser o lema, o norte de Agostinho para desenvolver as suas obras. Ou seja, não basta, não seria, primeiro não seria tentar compreender e depois ter a fé, né? Em Agostinho, no seu projeto intelectual, ele acredita em Deus, acredita nas verdades da fé, mas busca compreendê-las através da razão, né? E Agostinho vai escrever várias obras, como a gente já mencionou aqui no curso, e buscando sempre conciliar, digamos assim, fé e razão. É claro que em muitos momentos, né, a Sagrada Escritura, o peso da autoridade da verdade revelada, ela tem um peso superior à racional, mas isso é em alguns temas, em algumas obras de Agostinho. Em termos gerais, para Agostinho, a sabedoria ela só se encontra em Deus. E o filósofo, que é o amante da sabedoria, de certo modo, ele também é o amante de Deus, né? Ou seja, ele busca a sabedoria, ele busca a verdade última, a sabedoria última, ele busca a Deus. E ele não pode ser alcançado, ou seja, Deus não pode ser alcançado apenas pela razão. Embora seja uma parte importantíssima na natureza humana, e Agostinho não nega isso, ele vai dizer que é necessário que seja que é necessário alcançar a Deus através de uma elevação e purificação da alma, né? Pois Deus se revela na alma humana. A procura pelo conhecimento em Agostinho, a procura pela verdade, é uma espécie de procura socrática, na qual o homem ele volta a si mesmo para a sua interioridade e ali encontra, digamos assim, a verdade. Claro que a verdade última, né, para Agostinho, para todos os cristãos, vai se dar justamente na união, né, com Deus pós-vida, em outra vida, né? Há uma passagem bem interessante sobre Agostinho, do livre-arbítrio, que condensa essa relação entre ter fé, crer e buscar compreender aquilo que se crê. Ele diz, e eu cito: com efeito, se crer não fosse uma coisa e compreender outra, e se não devêssemos, primeiramente, crer nas sublimes verdades que desejamos compreender, seria em vão que o profeta teria dito: se não o crerdes, não entendereis. E ninguém se torna capaz de encontrar a Deus se antes não crer no que há de compreender. A fé é o ponto de partida para essa busca, na qual compreende racionalmente aquilo que é tido apenas como verdade da fé. Na obra Soliloquios de 386, 387 e no De Trinitate, Agostinho disserta sobre a possibilidade do homem conhecer a Deus e sobre a alma humana, entre outros temas. E nelas encontramos a defesa de que podemos conhecê-lo, se não em sua plenitude, mas pelo menos
temos a certeza de sua existência através de nossa própria existência, de um sujeito que vive, de um sujeito que pensa, de um sujeito que existe. Nós iremos retornar a esse ponto mais tarde, quando formos trabalhar a questão das provas sobre a existência de Deus, que é um capítulo muito importante e interessante da filosofia medieval. Por ora, basta dizer que, por exemplo, fé e razão, embora sejam distintas, elas não são excludentes em Agostinho, uma vez que a fé ela pressupõe, de certa maneira, a razão. A fé consiste em um pensamento que assente, ou em um modo de pensar assentido. E o próprio ato de crer, em Agostinho, é um ato racional, né? Pois envolve discernimento e assentimento. Ou seja, eu dou o meu assentimento, eu concordo com aquilo que estou pensando. E há uma passagem da predestinação dos santos em que ele diz, cito, quem não vê que primeiro é pensar e depois crer, ninguém acredita em algo se antes não pensa no que há de crer. Embora certos pensamentos precedam de um modo instantâneo e rápido a vontade de crer, e esta vem em seguida, e é quase simultânea ao pensamento, é mister que os objetos da fé recebam acolhida depois de terem sido pensados. Assim acontece, embora o ato de crer nada mais seja que pensar com assentimento, pois nem todo o que pensa crê. Havendo muitos que pensam, não creem, mas todo aquele que crê, pensa, e pensando, crê, e crê pensando. Fim de citação. Ou seja, Agostinho coloca essa relação entre fé e razão como uma relação íntima. É preciso ter fé nas verdades e nos dogmas da igreja, os dogmas da fé, mas isso não impede que eu possa pensar sobre, né? Pensar sobre e dar razões àquilo que eu penso, aquilo que eu defendo ou aquilo que eu internamente acredito. Essa relação, digamos assim, essa proposta intelectual de Agostinho de compreender fé e razão, filosofia e religião, ela vai permear, digamos, toda a filosofia medieval, e nós veremos na próxima videoaula como autores da escolástica também trabalharam com essa relação entre filosofia e religião, entre fé e razão. Por hora seria isso. Muito obrigado pela sua atenção e voltamos então com a segunda parte dessa unidade na próxima videoaula. A todos, saudações e até a próxima.